Saudações, companheiros buscadores da verdade bíblica. Bem-vindos de volta ao The Light of Heaven. Hoje, embarcamos em uma jornada profundamente perspicaz em uma das preocupações globais mais urgentes do nosso tempo, o conflito Israel-Irã, e sua conexão potencial com as profecias do fim dos tempos. Essa situação crescente gerou alarme e especulação em todo o mundo, com muitos vendo isso como um momento crucial na história bíblica. Se você é novo aqui, certifique-se de se inscrever em nosso canal para que você possa se manter atualizado com mais revelações sobre profecia e doutrina bíblica. A atual escalada entre Israel e Irã atraiu a atenção global, particularmente com o lançamento da Operação Promessa Honesta do Irã, que desencadeou uma série de ataques de drones e mísseis contra Israel. Embora a escala do ataque tenha sido severa, as defesas de Israel, auxiliadas por aliados internacionais, mostraram-se resilientes, interceptando a maioria das ameaças e evitando grandes destruições. Apesar dessas vitórias defensivas, as tensões políticas e militares entre as duas nações atingiram um nível alarmante. O presidente Biden e os líderes do G7 foram rápidos em condenar as ações do Irã, levantando preocupações sobre o potencial de mais desestabilização no Oriente Médio. No cerne deste conflito geopolítico está uma narrativa muito mais profunda e profética que ressoa com os ensinamentos encontrados nas Escrituras, particularmente dentro do contexto das profecias do fim dos tempos. Para muitos crentes, o confronto crescente entre Israel e o Irã é mais do que apenas uma disputa política, é um cumprimento potencial das antigas profecias bíblicas delineadas no livro de Ezequiel. A profecia de Ezequiel, escrita durante o exílio babilônico, prenuncia uma futura invasão de Israel por uma coalizão de nações liderada por uma figura conhecida como Gog da terra de Magog. Embora a identidade de Gog tenha sido debatida por séculos, muitos estudiosos hoje interpretam Magog como representante da Rússia moderna, e a Pérsia, o Irã, continua sendo um aliado central nesta aliança profética. O momento e as condições para o cumprimento desta profecia têm sido calorosamente debatidos, mas muitos acreditam que estamos vendo os sinais se desenrolarem hoje. A profecia em Ezequiel fala de um tempo em que Israel habitará em paz e segurança, o que, dada a atual situação volátil, ainda não se materializou totalmente. Este período de paz é significativo porque Ezequiel previu que quando Israel estiver vivendo em tal segurança, as forças de Gog e Magog se levantarão contra ele. Embora a segurança geopolítica de Israel ainda seja frágil, especialmente com suas tensões de longa data com países vizinhos como o Irã, as condições descritas em Ezequiel continuam sendo um grande ponto de reflexão para muitos crentes hoje. Mas a profecia não termina aí. Apocalipse 20 nos dá mais informações sobre o cenário do fim dos tempos, onde Gog e Magog aparecem mais uma vez na batalha final orquestrada pelo próprio Satanás. Esta batalha apocalíptica, frequentemente chamada de Armagedon, não é apenas um conflito físico entre nações, mas um confronto cósmico entre as forças do bem e do mal simboliza a batalha espiritual final pelo destino da humanidade. É essencial entender que, embora a interpretação literal da profecia de Ezequiel envolva nações se levantando contra Israel, seu significado espiritual mais profundo aponta para um conflito cósmico mais amplo entre as forças da luz e das trevas. A guerra espiritual do Armagedon, conforme descrito em Apocalipse, não se limita a fronteiras políticas ou alianças militares. Ela fala da luta final da alma da humanidade e de nossa lealdade ao reino de Deus ou ao reino das trevas. O conflito Israel-Irã em desenvolvimento. Sob essa luz, serve como um profundo chamado para despertar os cristãos e todas as pessoas de fé. Embora os aspectos geopolíticos do conflito sejam inegavelmente importantes, também devemos ver as ramificações espirituais. A Bíblia alerta sobre um tempo em que as nações serão reunidas contra o povo de Deus, mas também fornece esperança, lembrando-nos de que a vontade de Deus prevalecerá no final. Como crentes, somos chamados a orar, permanecer vigilantes e permanecer firmes em nossa fé, confiando que Deus é soberano sobre todas as nações e eventos. Os sinais dos tempos podem parecer assustadores, mas também são uma oportunidade para o despertar e renovação espiritual. Ao nos voltarmos para Deus, arrependendo-nos de nossos pecados e preparando nossos corações para seu retorno, podemos enfrentar os dias vindouros com fé, esperança e coragem. Estamos à beira do Armagedon? Só o tempo dirá. No entanto, os eventos que estamos testemunhando hoje nos lembram da urgência de alinhar nossas vidas com o plano divino de Deus.
Estamos sendo chamados à oração, ao arrependimento e à ação. Agora é o momento de nos aproximarmos de Deus, abraçar a verdade de Sua palavra e confiar em Sua vitória final. Obrigado por se juntar a nós na discussão de hoje. O que você pensa sobre o conflito Israel-Irã e sua conexão potencial com a profecia bíblica? Por favor, deixe um comentário abaixo e compartilhe suas ideias. Não se esqueça de assinar The Light of Heaven para mais ensinamentos sobre a profecia bíblica e como podemos nos preparar para os dias que virão. Que Deus o abençoe abundantemente enquanto você anda em sua verdade. A profecia nos aguarda, e suas reverberações espirituais se estendem através das eras. As profecias bíblicas geralmente têm significados duplos, abrangendo contextos históricos imediatos e implicações de longo alcance do fim dos tempos. Isso é particularmente evidente nos paralelos entre a imagem de Nabucodonosor no livro de Daniel e a besta no livro do Apocalipse. Esses símbolos proféticos falam conosco através do tempo, oferecendo percepções espirituais mais profundas sobre a batalha cósmica entre o bem e o mal. O fracasso de certas profecias, como a visão de Ezequiel de uma invasão futura, em se materializar em seu sentido literal ressalta uma lição fundamental: as promessas de Deus são frequentemente condicionais à obediência de seu povo. A história de desobediência de Israel atrasou o cumprimento dessas profecias, mas seu significado espiritual permanece sempre presente, nos chamando para uma compreensão mais profunda do plano eterno de Deus. À medida que navegamos no tumulto do nosso mundo moderno, é imperativo que não apenas examinemos os eventos geopolíticos visíveis, mas também discernamos as correntes espirituais que estão por baixo deles. Focar apenas nas realidades materiais externas de conflito e turbulência corre o risco de perder as profundas verdades espirituais embutidas na profecia bíblica. A Bíblia nos chama para o vigiar e orar, nos exortando a olhar além da superfície e buscar o significado mais profundo dos sinais dos tempos. Entre os elementos mais debatidos e intrigantes da profecia do fim dos tempos está a batalha do Armagedon e as identidades de Gog e Magog. Essas figuras têm provocado inúmeras interpretações, muitas das quais estão enraizadas em uma leitura literal das Escrituras. Alguns sugeriram que Gog e Magog representam poderes terrestres, com nações como Rússia e Irã desempenhando papéis importantes em um confronto físico centrado em Israel. Essa interpretação se baseia na proximidade geográfica dessas nações com Israel, alimentando a crença de que a batalha final se desenrolará no Oriente Médio, envolvendo diretamente Israel. No entanto, e se essa interpretação não for tão direta quanto parece? E se houver um significado espiritual mais profundo que muda nosso foco de uma batalha geopolítica para uma cósmica? Apocalipse 12h17 oferece uma pista crucial a esse respeito, revelando que a ira de Satanás não é direcionada ao Israel literal, mas à mulher ou um símbolo da igreja. Essa passagem fundamental muda o foco de uma nação física para uma comunidade espiritual unida pela fé em Jesus Cristo. O remanescente de sua semente, descrito como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, representa os crentes fiéis que permanecerão firmes no fim dos tempos. Essa mudança do Israel literal para o Israel espiritual nos desafia a reconsiderar nossa compreensão da profecia e nos prepara para uma aplicação mais profunda e pessoal dessas verdades. Sob essa luz, a batalha do Armagedon assume um significado muito mais profundo e universal. Não é meramente uma luta geopolítica entre nações, mas um confronto espiritual entre as forças do bem e do mal, se desenrolando nos corações dos crentes em todo o mundo. As nações, incluindo aquelas simbolizadas por Gog e Magog, podem representar poderes espirituais e ideologias que se opõem ao reino de Deus, forças que, em última análise, entrarão em choque com o remanescente fiel do povo de Deus, aqueles que se apegam aos seus mandamentos e ao testemunho de Jesus. O cumprimento dessas profecias nos convida a um nível mais alto de preparação, não apenas política ou militar, mas espiritual. Como crentes, somos chamados a viver em prontidão, fundamentados na fé, arrependimento, oração e vigilância. Esta é a verdadeira batalha que enfrentamos, essa batalha por nossos corações e almas, que é muito mais significativa do que qualquer conflito terrestre. Ao abraçar a plenitude do Israel espiritual, representado pela Igreja, somos chamados a permanecer firmes contra as forças do mal, não importa como elas se manifestem no mundo ao nosso redor.
À medida que continuamos a testemunhar o aumento das tensões geopolíticas e a escalada dos desastres naturais, é essencial ter em mente o significado espiritual mais profundo desses sinais proféticos. O chamado para se preparar espiritualmente para as provações vindouras é mais urgente do que nunca. Lembremo-nos de que a vitória final não será conquistada por meio do poder terreno, mas pela força da fé e do poder do Espírito Santo. Por meio da oração, do arrependimento e de um firme compromisso com a palavra de Deus, podemos enfrentar a tempestade, sabendo que a vitória do bem sobre o mal já está garantida. Concluindo, as profecias de Gog e Magog, a batalha do Armagedon e o papel de Israel nos eventos do fim dos tempos apontam para uma realidade espiritual mais profunda que nos chama a refletir sobre nossas próprias vidas e fé. À medida que testemunhamos o desenrolar desses sinais, permaneçamos alertas, fundamentados na palavra de Deus e comprometidos com a batalha espiritual que está por vir. Ao fazer isso, podemos não apenas nos preparar, mas também ajudar a guiar outros no caminho da retidão, aguardando o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração da profecia bíblica. Quais são seus pensamentos sobre as aplicações espirituais desses eventos proféticos? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais ensinamentos sobre os mistérios das Escrituras. Que Deus o abençoe enquanto você busca a sua verdade nestes tempos críticos. O conceito de Israel espiritual, abraçando o cumprimento da profecia nos ensinamentos da Bíblia, ocorre uma mudança profunda que redefine o conceito de Israel. Os privilégios que antes eram detidos exclusivamente pela nação de Israel foram estendidos à igreja cristã, formando o que pode ser entendido como um Israel espiritual. O próprio Jesus proclamou essa mudança quando declarou que o reino de Deus seria tirado dos líderes religiosos de Israel e dado a uma nova nação, suma que daria os frutos da verdadeira fé e obediência. Esta nova nação não é confinada por fronteiras geográficas, mas é composta de crentes de todas as tribos, línguas e nações, unificados pela fé em Cristo. Romanos 9:6-8 aprofunda ainda mais esse entendimento, ensinando que ser um verdadeiro israelita não é determinado pela herança étnica ou linhagem de alguém, mas pela fé e obediência a Deus. Da mesma forma, Gálatas 3:07 torna essa verdade ainda mais clara, afirmando que aqueles que vivem pela fé são os verdadeiros filhos e filhas de Abraão, independentemente de sua ancestralidade. Isso significa uma transformação, a verdadeira filiação à família de Deus não é mais baseada em linhagens, mas em comprometimento espiritual. Quando consideramos a Batalha do Armagedon, não é meramente um conflito histórico ou geográfico, mas uma batalha espiritual. Esse confronto cósmico representa o choque entre as forças das trevas, lideradas por Satanás, e o povo redimido de Deus. O verdadeiro Israel espiritual. O Armagedon, portanto, não está vinculado a um local específico, mas é o confronto final entre o bem e o mal, a retidão e a iniquidade, realizado no reino espiritual. As figuras de Gog e Magog, frequentemente associadas ao fim dos tempos, são reveladas não como nações ou povos físicos, mas como símbolos de oposição espiritual. Elas representam as forças coletivas alinhadas com Satanás, opondo-se à Igreja ao longo da história. À medida que nos aproximamos do cumprimento do plano profético de Deus, essas forças se intensificarão, manifestando-se como perseguição contra os crentes em todo o mundo, buscando minar a obra do reino de Deus. Com esse entendimento, fica claro que os crentes devem mudar seu foco de eventos geopolíticos para a prontidão espiritual. A construção do terceiro templo em Jerusalém pode atrair muita atenção como um sinal de cumprimento profético, mas a verdadeira prontidão não está em observar marcos terrestres, mas em cultivar um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Está em viver a mensagem do Evangelho, em compartilhar o amor e a salvação de Cristo com um mundo que precisa desesperadamente disso. Nossa verdadeira preparação é encontrada no crescimento da fé, oração e amor, para que possamos permanecer firmes contra as forças das trevas. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, é essencial que prestemos atenção às palavras de Jesus e permaneçam vigilantes, vigiem e discernam os sinais dos tempos enquanto permanecem firmes nele. Vamos nos apoiar no Espírito Santo para guiar nossa compreensão das Escrituras e fortalecer nossos corações enquanto aguardamos o retorno triunfante de Jesus Cristo, o Rei dos Reis.
Nosso foco deve permanecer em suas promessas eternas, não nas distrações do sensacionalismo ou interpretações equivocadas. Concluindo, a chave para nossa fé e preparação está em nos ancorarmos firmemente nas verdades atemporais da Palavra de Deus. Enquanto o mundo pode especular sobre o cumprimento da profecia, sejamos encontrados fiéis, vivendo como cidadãos do reino celestial, com nossos olhos fixos na vitória final de Cristo. Aguardamos ansiosamente o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até lá, sejamos firmes na fé, sabendo que nossa preparação espiritual é a chave para superar as provações e os desafios deste mundo.